O calor chega primeiro. Antes do sol aparecer no horizonte, ele já existe, suspenso no ar seco como uma promessa brutal, impregnado na pedra calcária, enraizado na areia que rende sob os pés descalços de milhares de homens e mulheres que aguardam em silêncio ao lado do rio Jordão. É 1400 a.C. O ar cheira a juncos úmidos, a couro curtido, a ungüentos de cedro e ao suor de um povo que carrega 40 anos de deserto em cada músculo do corpo. Não há conversa. Não há riso. Há apenas o som do rio, o farfalhar das tendas, e a respiração coletiva de uma nação inteira que está prestes a atravessar o impossível. Este é o povo de Israel. 2 milhões de almas, ou algo próximo disso, posicionados nas margens orientais do Jordão, olhando para o oeste, para a terra que lhes foi prometida há 4 gerações. E no centro do horizonte, como uma sentinela de pedra e orgulho humano, erguem-se as muralhas de Jericó, a cidade mais antiga do mundo habitado. A cidade que nunca caiu. Jericó não era apenas uma cidade. Era uma afirmação. Era a declaração de que o homem podia desafiar tanto a natureza quanto os deuses e vencer. Construída sobre um oásis fértil no coração do Vale do Jordão, a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar, ela dominava o acesso à cadeia montanhosa central de Canaã. Quem controlasse Jericó controlava o coração da terra. Os cananeus sabiam disso. E os israelitas também sabiam. As muralhas. Nenhum relato antigo as descreve com indiferença, porque a indiferença seria impossível diante delas. Arqueólogos modernos que escavaram Tel Es Sultan, o monte que guarda os ossos desta cidade, encontraram evidências de sistemas de muralha que fazem os olhos piscarem. Havia uma muralha exterior, construída com tijolos de adobe, medindo entre 1 metro e 82 metros de espessura. Atrás dela, uma rampa de terra prensada, inclinada para cima, criando uma plataforma elevada. E no topo dessa plataforma, a muralha interior, mais alta, mais grossa, mais inexpugnável. A altura total do sistema poderia facilmente ultrapassar 12 metros. Para um soldado em campo aberto, olhando para cima, era como contemplar o fim de qualquer ambição. Mas a força de Jericó não era apenas arquitetural. Era psicológica. Havia algo naquela cidade que os povos da região sentiam nas entranhas, uma sensação de permanência que beirava o divino. As fundações de Jericó remontavam a mais de 8.000 anos antes daquele momento. Gerações sobre gerações tinham nascido, vivido e morrido dentro daquelas muralhas. Reis haviam passado, impérios haviam surgido e desmoronado, mas Jericó permanecia. Era o tipo de lugar que parecia ter sido ali antes do tempo, e que certamente ainda estaria ali depois de tudo. E então Josué filho de Nun chegou às suas margens. Josué não era um homem jovem naquele momento. Havia servido como oficial de Moisés durante décadas, havia sido um dos 12 espias enviados a Canaã 40 anos antes, e havia retornado com Calebe como os únicos 2 homens que disseram ao povo: podemos entrar. Podemos vencer. Os outros 10 espiões haviam olhado para os gigantes da terra e encolhido. Josué havia olhado para Deus e ficado firme. Era agora, décadas depois, com Moisés morto no Monte Nebo e o manto da liderança sobre seus ombros envelhecidos, que aquele momento de fé encontrava sua conclusão. O livro de Josué, no capítulo 1, versículo 2, registra as palavras que Deus falou a ele naqueles dias. Moisés, meu servo, morreu. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhes dou, isto é, aos filhos de Israel. E no versículo 9 do mesmo capítulo, a voz continuou: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Há um detalhe que poucos percebem quando leem esse relato. O Jordão estava em cheia. Era o tempo da colheita, quando as neves do Hermon derretiam e desciam pelos afluentes, transformando o rio num torrente castanha, ruidosa, imprevisível. Não era o momento que um general escolheria para atravessar um rio com 2 milhões de pessoas, animais, carroças e crianças de colo. Era exatamente por isso que era o momento perfeito para Deus demonstrar que o plano não dependia de lógica militar. Os sacerdotes avançaram primeiro, carregando a Arca da Aliança sobre seus ombros, uma caixa revestida de ouro puro, dentro da qual repousavam as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, o cajado de Arão que havia florescido, e um recipiente com maná do deserto. A arca não era apenas um objeto religioso. Era, na teologia hebraica, o trono portátil da própria presença de Deus. E quando as solas dos pés dos sacerdotes tocaram a superfície do Jordão, o livro de Josué, no capítulo 3, versículo 16, registra o que aconteceu. As águas que vinham de cima pararam e se levantaram como um monte, muito longe, junto à cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam para o mar do Arabá, o mar salgado, separaram-se completamente. Então o povo passou em frente a Jericó.
As águas pararam. O povo atravessou em terra seca. E Jericó, da outra margem, viu tudo. Imagine o terror que isso instalou na cidade. Não era uma força militar que se aproximava, embora houvesse soldados. Era algo que não pertencia a nenhum manual de guerra conhecido. Um rio em cheia simplesmente cessou, como se tivesse recebido uma ordem que não podia recusar. Os sentinelas nas muralhas de Jericó que observaram aquela travessia carregaram para dentro da cidade uma mensagem que nenhum rei gostaria de receber. Os deuses daquele povo eram diferentes. O livro de Josué, no capítulo 2, nos apresenta uma mulher que já havia compreendido isso antes mesmo da travessia do Jordão. Seu nome era Raabe. Ela vivia numa casa construída contra a muralha exterior da cidade, uma localização peculiar, reservada geralmente a pessoas que viviam à margem da sociedade, e Raabe era isso, uma prostituta, uma mulher sem status político, sem influência militar, sem nada que o mundo de seu tempo considerasse valioso. Mas ela tinha algo que nenhum general ou sacerdote de Jericó possuía. Ela havia ouvido. Havia ouvido sobre a saída do Egito, sobre a abertura do Mar Vermelho, sobre a destruição dos reis Sihon e Og do outro lado do Jordão. E havia concluído, com uma lógica simples e devastadora, que o Deus de Israel era o único Deus real. Como está escrito no livro de Josué, capítulo 2, versículo 11, nas próprias palavras que ela disse aos espias israelitas que ela havia escondido em sua casa, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela pediu misericórdia. Ela pediu vida para si e para sua família. E os espias juraram que ela seria poupada, desde que pendurasse um cordão de fio escarlate na janela de sua casa. Aquela mesma janela que dava para fora da muralha, pela qual eles desceriam para escapar da cidade. O fio vermelho. Um detalhe que os estudiosos bíblicos através dos séculos contemplaram com reverência, vendo nele uma prefiguração do sangue que marcaria uma porta para que o destruidor passasse por cima, exatamente como no Egito. Mas agora, com o povo já do lado ocidental do Jordão, acampado em Gilgal, era hora de enfrentar a cidade. Josué estava em campo aberto, próximo a Jericó, quando o livro de Josué, capítulo 5, versículos 13 e 14, registra um encontro que tira o fôlego. E aconteceu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu um homem diante dele, com a espada desembainhada na mão. E Josué foi a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele respondeu: Não, mas sou príncipe do exército do Senhor. Agora cheguei. Josué caiu com o rosto em terra e adorou. E o general celestial disse as palavras que importam: Tira o calçado dos pés, porque o lugar onde tu estás é santo. O plano que veio em seguida não foi elaborado em nenhuma academia militar. Não obedecia a nenhum princípio de Sun Tzu, de qualquer estrategista egípcio, nem de qualquer manual de cerco cananeu. Era, pela perspectiva puramente humana, absurdo. Os soldados marchariam ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias consecutivos. Na frente do exército, sacerdotes carregariam a arca da aliança. 7 sacerdotes tocariam 7 trombetas feitas de chifres de carneiro, a shofar, instrumento que o povo de Israel conhecia desde os tempos do deserto, cujo som grave e ondulante cortava o asseco do vale como uma faca corta couro. E o povo marcharia em silêncio. Nenhuma palavra, nenhum grito, nenhum insulto lançado às muralhas. Apenas o som dos pés na areia, o som das trombetas, e o silêncio do exército que envolvia tudo como um manto. Para os habitantes de Jericó, aqueles 6 primeiros dias devem ter sido uma forma peculiar de tortura psicológica. O exército chegava, marchava, e ia embora. Chegava, marchava, ia embora. Nenhum ataque, nenhuma seta disparada, nenhuma máquina de cerco instalada. Apenas aquele ritual silencioso e aquelas trombetas que ressoavam contra as pedras das muralhas e voltavam como um eco que continha uma pergunta impossível de responder. O que vem a seguir? Os líderes de Jericó devem ter debatido febrilmente atrás de suas portas fechadas. O livro de Josué, capítulo 6, versículo 1, registra que a cidade estava completamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Era um cerco, mas não era um cerco que eles reconheciam. Os relatórios militares que chegavam às mesas dos conselheiros do rei deviam ser desconcertantes. Eles apenas caminham em volta. Não constroem rampas. Não constroem torres de assalto. Não escavam túneis. Eles apenas caminham. E nas casas da cidade, as famílias se reuniam ao redor de suas brasas, ouvindo as trombetas se aproximarem e se afastarem a cada manhã, e sentindo no estômago aquela sensação que precede as catástrofes. Não o medo de algo específico, mas o medo do desconhecido, que é sempre pior. As crianças perguntavam às mães o que significavam aqueles sons. As mães não sabiam responder. Os sacerdotes dos deuses cananeus, Baal, Astarte, Eu,
realizavam seus rituais com crescente urgência, sacrificando sobre os altares, buscando presságios nas entranhas dos animais, olhando para os astros em busca de sinais de proteção. E as trombetas continuavam. O 7º dia chegou antes da aurora. E naquele dia, os israelitas não marcharam uma vez ao redor da cidade. Marcharam 7 vezes. 7 voltas ao redor de uma cidade que parecia ter sido construída para durar eternamente. 7 voltas que representavam a completude, o número sagrado do repouso e da plenitude na teologia hebraica. O sol subiu. A poeira levantou. As trombetas não pararam. E na 7ª volta, como está escrito no livro de Josué, capítulo 6, versículo 16, Josué ordenou ao povo: gritai, porque o Senhor vos deu a cidade. E o que aconteceu a seguir não tem paralelo nos anais da história militar antiga. O povo gritou. Um grito que partiu de 2 milhões de bocas simultaneamente, que subiu do vale e atingiu as pedras, os tijolos de adobe, as fundações de cal, os troncos de cedro que serviam de vigas. Um grito que era parte batalha, parte oração, parte devolução ao universo de uma dívida de 40 anos de silêncio e espera. E as muralhas de Jericó desmoronaram. Não partes delas. Todas elas. O versículo 20 do capítulo 6 descreve com uma precisão que arrepia. Gritou o povo e tocaram-se as trombetas. E aconteceu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu o povo um grande grito, e o muro caiu por terra. E o povo subiu à cidade, cada um em frente a si, e tomaram a cidade. Caiu por terra, por si mesmo, sem arietes, sem máquinas, sem engenharia militar de qualquer nação conhecida. As muralhas, aquelas mesmas paredes que haviam desafiado gerações de conquistadores e haviam sobrevivido a milênios de história humana, simplesmente cederam. Os arqueólogos que trabalharam em Jericó ao longo do século XX descobriram algo que paralisou muitas conversas acadêmicas. Kathleen Kenyon, a britânica que escavou o sítio nas décadas de 50 e 60, encontrou evidências de muralhas que haviam colapsado para fora, não para dentro. Tijolos caídos em camadas no sopé das muralhas, como se a estrutura inteira tivesse simplesmente cedido para baixo e para fora, sem a presença de qualquer força lateral externa. John Garston, que escavou anteriormente, nos anos 30, havia identificado uma camada de destruição massiva, cinzas, grãos carbonizados, tijolos destruídos, numa data que ele associou ao período da conquista. O debate acadêmico sobre a cronologia precisa continua, mas o padrão do colapso é um fato físico gravado na terra. Aquelas muralhas caíram de dentro para fora. E dentro da cidade, no meio do caos, havia uma janela com um fio vermelho pendurado. A casa de Raabe permaneceu de pé. É um dos detalhes mais curiosos e mais carregados de significado de todo o relato. Numa cidade onde cada parede cedeu, a seção da muralha onde ela vivia ficou intacta. Os espias, honrando o juramento, encontraram Raabe, sua mãe, seu pai, seus irmãos e todos que estavam com ela, e os conduziram para fora antes que a cidade fosse incendiada. Como está escrito no livro de Josué, capítulo 6, versículo 25. Josué, porém, poupou a vida a Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e tudo o que tinha, e ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué enviará a espiar a Jericó. Raabe não desapareceu da história depois daquele dia. Ela entrou na narrativa mais longa. O livro de Mateus, no 1º capítulo, versículos 5 e 6, alista no próprio genealogia de Jesus de Nazaré. Raabe era mãe de Boaz, que se casou com Rute, cujo filho foi Obed, pai de Jessé, pai do rei Davi. A prostituta das muralhas de Jericó estava na linha direta que levava ao trono de Israel e, segundo a teologia cristã, ao próprio Messias. A graça entrou pela janela com o fio vermelho. Mas há uma dimensão deste evento que a maioria das narrativas modernas apressam em pular. A queda de Jericó não foi apenas um evento militar ou um milagre isolado. Foi a abertura de um capítulo que havia começado com uma promessa feita a um ancião de nome Abraão, sob um céu estrelado, séculos antes. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18, naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A queda das muralhas de Jericó era o primeiro momento em que aquela promessa encontrava sua forma concreta e geográfica. Cada tijolo que caiu naquele dia era uma palavra daquela promessa se tornando realidade. E Josué compreendeu isso. Porque depois de tudo, depois da vitória, depois do fogo que consumiu a cidade, depois de Raabe estar em segurança, ele pronunciou sobre as ruínas de Jericó uma maldição solene, registrada no capítulo 6, versículo 26. Maldito seja diante do Senhor o homem que se levantar e edificar esta cidade de Jericó. Com o custo da vida de seu primogênito lançará os seus alicerces, e com o custo da vida de seu filho mais novo porá suas portas. Não era um gesto de crueldade. Era um ato de memória.
Jericó deveria permanecer em ruínas como um monumento perpétuo ao que aconteceu ali. A prova de que as muralhas do impossível desmoronam quando o povo de Deus obedece, por mais irracional que aquela obediência pareça aos olhos do mundo. Séculos mais tarde, o profeta Josué, o outro Josué, aquele que os gregos chamariam de Jesus, refletiria sobre este padrão. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 30, inseriu Jericó na grande galeria da fé. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados durante 7 dias. Fé. A palavra mais simples e a mais difícil que existe. Não a fé que espera um milagre sem mover os pés. A fé que marcha quando não há razão visível para marchar. A fé que permanece em silêncio quando toda a lógica humana grita para atacar. A fé que sopra o chofar na 7ª volta do 7º dia, sabendo que as muralhas ainda estão de pé e que o grito ainda não saiu da garganta. O que aconteceu em Jericó em 1400 a.C. não foi apenas um evento arqueológico a ser debatido em salas de museu. Foi a demonstração de um princípio que atravessou os milênios e chegou intacto até nós, que os obstáculos que parecem permanentes, as muralhas que gerações construíram com suas mãos, que o tempo cimentou com sua passagem, que o medo recobriu com sua parede invisível, não são permanentes diante de uma obediência que não negocia com a razão. O povo de Israel marchava ao redor do impossível todos os dias. E no 7º dia, na 7ª volta, quando o grito subiu das gargantas de 2 milhões de vozes que haviam esperado 40 anos pelo direito de gritar, a terra tremeu, o adobe cedeu, e o que o homem havia construído para durar para sempre durou exatamente até o momento em que Deus decidiu que estava na hora de seguir em frente. As muralhas caíram ao som das trombetas. Não ao som das espadas. Não ao som das máquinas de guerra. Ao som da adoração que se recusa a calar. Ao som de um povo que havia aprendido no deserto que a voz de Deus é mais resistente que qualquer pedra que a mão humana jamais colocou sobre outra pedra. E a poeira que se levantou de Jericó naquele dia viajou pelo vento do vale, subiu pelas encostas de Canaã, e chegou aos ouvidos de todos os reis que se sentavam em seus tronos de pedra imaginando que seus impérios durariam para sempre. O mesmo vento que carregou a poeira das muralhas destruídas sussurrou a cada um deles a mesma pergunta que ressoa ainda hoje, sobre cada estrutura humana que se pretende invencível. Quanto tempo você tem?